Boa noite a todos e a todas. Envolta nos temas das palestras da SEJA durante esse mês, eu vi que nós estávamos envoltos com muita amorosidade. Eu disse, então, acho que dos temas, acho que cabe a gente falar um pouco mais sobre amor. A palestra de sábado, particularmente, me tocou muito. Nunca vi um amor, resignação ser trabalhado com tanto entusiasmo, no sentido de nos fazermos refletir a importância de olharmos para a nossa existência, de olharmos para a nossa vida, de fato, como filhos de Deus, merecedores de sermos grandes, merecedores de sermos felizes. E aí, para o tema da palestra de hoje, eu fui em busca do nome de uma música de Gonzaguinha, que particularmente eu gosto muito. E o nome da música é justamente esse, Viver, Amar, Valeu. E aí eu queria, para quem não conhece, infelizmente, nessa encarnação, Deus não me deu o dom, o talento da voz para cantar. Então, cabe aqui, pelo menos, recitar essa belíssima música que Gonzaguinha, com certeza, muito inspirada pela espiritualidade superior, assim a compôs. Quando ele nos diz: quando a atitude de viver é uma extensão do coração, é muito mais que um prazer, é toda a carga da emoção, que era o encontro com o sonho, que só pintava no horizonte e de repente diz, presente, sorri e beija a nossa fronte, e abraça e arrebata a gente, é bom dizer, viver valeu. Já não é nem mais alegria, já não é nem felicidade, é tudo aquilo num sol riso, é tudo aquilo que é preciso, é tudo aquilo, o paraíso, não há nada que existe, é só viver, viver valeu. Eu me ofereço esse momento que não tem paga e nem tem preço. Essa alegria, essa magia eu reconheço. Aqui está a minha sorte. Me descobrir tão fraco e forte. Me descobrir tão sal e doce. E o que era amargo, acabou-se. É bom dizer, viver valeu. É bem dizer, amar valeu. Prestando atenção, porque às vezes, lendo uma música, às vezes a gente sente e compreende mais do que escutando. Tem certas músicas que a gente escuta várias vezes e não consegue se apropriar de maneira tão profunda da sua composição. Escutando e lendo essa música, acredito que ela é muito uma representação do que a doutrina espírita nos convida a refletirmos a nossa existência de maneira mais profunda, entendendo os desafios da vida como um convite a nos superarmos, e não como um convite para a tristeza, nem um convite para a vitimização. Quando colocamos a doutrina espírita na condição do Consolador prometido por Jesus, acabou-se o desalento. Mas é também uma música que nos convida a fazer o que tanto nos propõe Joana de Ângeles. Quando ela nos convida a nos autoconhecer, para a gente entender que, apesar dos pesares, nós somos essas ambiguidades de luz e sombra. Nós somos fracos, nós somos fortes, nós somos sal e nós somos doce. Para que nessa perspectiva possamos nos acolher com mais ternura e acolher os desafios da nossa existência nesse lugar de um viajor grato e comprometido com a vida, que no final dessa caminhada possa, com muito orgulho, dizer que valeu a pena essa encarnação. E é nessa perspectiva que nós vamos refletir um pouco mais na noite de hoje, essa experiência do bem viver, essa experiência do desafio do amar,
para que, de fato, a nossa encarnação vale a pena. E aí nós fomos para Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, quando Kardec vai analisar quais são os objetivos para a reencarnação. E, particularmente, na questão 132, ele faz a segunda pergunta à espiritualidade. Qual o objetivo da encarnação para os espíritos? Eu escolhi essa pergunta e não a 167, porque a 167 faz a seguinte questão: qual a finalidade da reencarnação? E lá a espiritualidade coloca expiação que está em resposta para o progresso da humanidade. E aí, particularmente, essa questão 132, apesar de parecer muito parecida, a pergunta, quando se faz qual o objetivo da encarnação para o espírito, eu acho que a resposta da espiritualidade foi um pouco mais robusta, no sentido de nos fazer refletir, de fato, o objetivo da nossa existência de maneira mais ampliada, para além de uma experiência expiatória. Até porque, talvez, no mundo de regeneração ou no mundo feliz, ainda haja necessidade da encarnação e talvez não mais só na experiência de expiação. E aí a gente vai compreender que essas experiências estão muito mais alinhadas ao nosso processo evolutivo do que simplesmente a experiência de o expiar. E a espiritualidade responde. A resposta é um pouco mais longa, mas eu fiz alguns trechos que consideramos um pouco mais importantes para a reflexão nessa noite. A espiritualidade diz: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Então, essa resposta, por si só, já representaria uma ampliação muito maior sobre qual o objetivo da nossa existência, para que, de fato, nós precisamos aproveitar a vida, qual a finalidade que nós precisamos, direcionar, para o nosso viver. O objetivo é que Deus nos permite essa experiência com o fim de nos fazer chegar à perfeição. E a espiritualidade continua. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que está a expiação. E, de fato, seja reencarnando no mundo de provas e expiações, seja reencarnando no mundo de regeneração, onde a situação é bem melhor do que a que nós vivenciamos nos dias de hoje, nós precisamos entender que o fato de estar encarnado, por si só, já é uma expiação para a gente, já é uma espécie de limitação. Porque na reticidade nós temos muito mais liberdade e potencialidades. E quando nós encarnamos, por si só, nós já nos sentimos, enquanto possibilidade espiritual, mais limitado a um corpo, limitado à matéria, presa às necessidades de sobrevivência desse corpo. Então, não é apenas a experiência dos sofrimentos morais, necessariamente, mas a experiência de estar encarnado já coloca, minimamente, as experiências de limitação para a expansão do nosso espírito. Um dos exemplos disso é que não dá para a gente sair daqui para o Japão levitando. E alguns espíritos já têm essa condição de levitar. Quando reencarna, a gente precisa pegar um avião, fazer escalas 300 vezes para poder chegar lá no Japão. Isso, por si só, já é uma experiência limitatória com relação à experiência de estarmos encarnados. E a espiritualidade ainda continua. Visa ainda, isso que particularmente me chamou muita atenção, a reencarnação. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Na experiência de encarnado, precisamos entender que missão nos cabe na obra da criação. Nessa minha experiência existencial, qual a parte que me cabe nesse latifúndio? E essa é uma pergunta que caberá a todos nós fazer para bem viver. Para aproveitarmos essa nossa existência, de fato, estamos nós à disposição do Criador para que Ele possa tecer o trabalho em sua seara.
Então, nessa perspectiva ampliada, estamos aqui para viver, para fazer o quê? Essa é a pergunta que Kardec nos presenteia na questão 132. Nós estamos aqui para atingirmos a perfeição, nós estamos aqui em experiências expiatórias, e nós estamos aqui para dar conta da nossa parte nesse latifúndio que é o planeta Terra. Contribuindo com o Criador e, particularmente, devendo contribuir com Jesus no trabalho de emancipação nossa e da humanidade como um todo. E, a partir dessa experiência, nós precisamos olhar para a nossa existência com um plus de reflexão mais profunda, de uma análise mais comprometedora, de olharmos o desafio do existir como aquele que se compromete a sair dessa experiência melhor do que chegou. Porque se o objetivo é alcançarmos a perfeição, não dá para tardar mais. O trabalho de hoje precisa ser feito hoje, para que possamos assumir outras maiores responsabilidades no dia de amanhã. E aí nós fomos a Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, em que Joana faz com que a gente reflita um pouco mais a respeito da responsabilidade para com a nossa existência. No sentido de que, como Kardec, a espiritualidade, muito bem explora no Livro dos Espíritos, todos nós temos gravado a consciência divina em nossa própria consciência. Então, minimamente, nós já temos esse arsenal que nos dá o roteiro e nos dá uma segurança do que, de fato, nós precisamos fazer para bem administrar as nossas vidas. E a Joana nos diz: adquirir consciência em sentido profundo é despertar para o equacionamento das próprias incógnitas, com o consequente compreender das responsabilidades que a si mesmo dizem respeito. Esse equacionamento das próprias incógnitas, Joana está nos convidando a nos perguntarmos, a nos refletirmos sobre nós mesmos. Quais são os desafios existenciais que essa existência me apresenta? E se a gente parar um pouquinho, essa resposta não tarda a chegar. Quando nós olhamos para a nossa casa, quando nós olhamos para a nossa família, quando nós olhamos para os nossos desafios pessoais, de trabalho, de coletividade, de nação, quando a gente olha para tudo isso, a gente consegue já dar a resposta: por que eu estou aqui mesmo? Que trabalho eu estou sendo convidada a fazer? Que tarefa, de fato, é essa que eu preciso empreender? Então, quando queremos, de fato, adquirirmos consciência em sentido profundo, a gente começa a equacionar essas interrogações que a vida nos apresenta. E equacionar não quer dizer se vitimizar, não quer dizer se justificar, não quer dizer responsabilizar o outro. É por isso que ela complementa dizendo que esse equacionamento, ele acontece também e paralelamente à compreensão das responsabilidades que a si mesmo dizem respeito. Quando a gente reflete de maneira profunda o nosso comprometimento enquanto um ser encarnado, a gente passa também a compreender qual a minha responsabilidade em estar nessa seara. E Joana ainda diz, agora no amor, no livro Amor, Imbatível Amor. Joana traz uma observação que eu acho muito interessante. Na psicanálise é muito comum a gente dizer que nós somos um ser de desejo, nós somos um ser de falta. Então a gente nunca está satisfeito com o que se tem nem com o que se é. E comumente algumas pessoas podem olhar isso de maneira muito pejorativa, como se nós estivéssemos abraçados com a eterna insatisfação ou com a eterna queixa. E Joana nos faz refletir de maneira muito mais ampla, quando ela nos diz que a insatisfação que existe em cada indivíduo é síndrome do nascimento de novos anseios que o conduzirão à plenitude. Então, nós precisamos estar insatisfeitos consigo. Não no sentido de olhar para si de maneira pessimista, dizer eu não valho nada,
eu sou um zero à esquerda, eu não tenho talento algum, eu não presto para nada. Não é nessa perspectiva. Nós precisamos estar insatisfeitos no local e no estágio evolutivo em que estamos. Porque ninguém vai se sentir entusiasmado para se melhorar se estiver completamente satisfeito consigo. Então, nós precisamos estar insatisfeitos, porque é nessa insatisfação que vai nascer o desejo de mudarmos comportamento, de mudarmos atitude, de nos tornarmos pessoas melhores. Então, a insatisfação não é no sentido de negar o que somos, de modo algum. Precisamos ter pé no chão para analisarmos o que somos, em que pé estamos, em que estado evolutivo nós nos encontramos. Porém, a partir dessa constatação, a gente não pode ser paralisado. Nem pode ser paralisado pela culpa, porque, infelizmente, eu sou assim, eu sou uma pessoa mau, eu já errei muito. Nem pode se paralisar pela culpa, nem pode se paralisar na justificativa. Eu sou desse modo porque a minha família tem uma relação muito complicada. Não dá, porque nós estamos aqui numa experiência de resistência. Nós devemos estar aqui numa experiência de luta, não de acomodação. E que por mais que as adversidades, de fato, sejam experiências difíceis para a gente transitar, é na experiência da luta e da resistência que a gente vai fazer as transformações, sejam pessoais, sejam transformações coletivas. E Joana ainda complementa. A insatisfação que existe em cada indivíduo é síndrome do nascimento de novos anseios que o conduzirão à plenitude. Qual madrugada que vence de forma suave e quase imperceptível a noite em predomínio. Esse amanhecer psicológico é proporcionado pelo amor, que é a fonte inexaurível de energias capazes de modificar todas as estruturas comportamentais do ser humano. O que nos faz amadurecer psicologicamente para encarar esses processos de mudanças necessárias em nossa vida, Joana diz, é o amor. Quer se viver plenamente? Ame. Quer dar para si uma existência digna? Ame. Quer suportar as adversidades com aprendizagem? Ame. Porque é na experiência do amor que iremos aurir energias para as mudanças. Porque, como Lau sempre diz no nosso grupo de estudo, né, Lau? Se autoconhecer não é fácil. Se autoconhecer não é fácil, e mais difícil ainda é conseguir trabalhar os condicionamentos milenares. Nós estamos amarrados a experiências instintivas. Nós estamos amarradas a experiências de desamor. Nós estamos amarradas a experiências de ódio, de mágoa, de rancor. Não é fácil abrir mão disso e do dia para a noite dizer, está perdoado, é paz e amor, estou em harmonia. Não, é luta, é resistência. Porque amor não é só um sentimento aleatório que vem não sei de onde e vai não sei para onde. Amor é decisão. Decidir-se em escolher o amor para a sua vida é resistência. Porque vem nossos atavismos, vem nossos condicionamentos, vem a ingratidão do outro. Vem a resposta que não é recíproca. Vem as incompreensões, vem as intolerâncias. Por isso que amor é a decisão corajosa para as nossas vidas. E Joana, ainda no livro Autodescobrimento, nos diz: uma das finalidades primaciais, olha em que categoria ela coloca. Uma das finalidades primaciais da reencarnação é a aquisição do amor. A afetividade plena, para o crescimento espiritual e o autoaprimoramento, o encontro com o Deus interno. Uma das nossas principais obrigações no exercício dessa existência é aprender a amar.
Porque nós já perdemos muito tempo, porque nós estamos sofrendo demais, nós estamos adoecendo de maneira absurda e nós precisamos nos curar. E a única cura legítima para todos nós, enquanto individualidade e coletividade, é aprendermos a amar. E aí, na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec enquadra como uma das leis naturais a lei de justiça, de amor e de caridade, ele faz uma das perguntas mais sábias do Livro dos Espíritos. Não sei se a pergunta é sábia, não sei se a resposta é mais sábia ainda. Porque, inicialmente, ele trata da lei de justiça. Quando ele vai falar sobre o amor e caridade, ele não topicaliza de maneira diferente. Amor e caridade estão num tópico só no Livro dos Espíritos. Primeiro ele fala da lei de justiça, depois ele se debruça de maneira mais direta sobre o amor e caridade. E é tanto que o tópico está caridade e amor ao próximo. E aí ele faz essa belíssima pergunta à espiritualidade. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Não é como a gente entende. É como a entendia Jesus. Hoje, eu já li essas perguntas algumas vezes, inclusive já assisti a algumas palestras em torno dessa pergunta, mas hoje me veio aquela inquietação, às vezes, em determinados momentos, a gente parece que se envolve nas perguntas do Livro dos Espíritos com uma energia diferente. E hoje eu fiquei me perguntando, se Kardec fez essa pergunta, qual o verdadeiro sentido da caridade? Conforme entendia Jesus, eu fiquei perguntando, no mínimo, ou a espiritualidade que respondeu estava intuída pelo mestre, ou indiretamente ele teve uma participação nisso. Porque para dizer como ele entende, precisaria, no mínimo, de uma aproximação afetiva e empática. Então, suponho eu que a resposta dessa pergunta estava muito inspirada por Jesus. Porque ele foi chamado como referência para que pudéssemos entendermos o verdadeiro sentido da caridade. E aí ele responde. A gente respondia, né? Dar esmola, amparar os necessitados, nessas dimensões, às vezes, bem superficiais da ajuda ao próximo. E aí a espiritualidade responde. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E quando nós olhamos o Evangelho de Jesus, ele não apenas nos diz isso, ele nos mostrou isso. No exercício de seu exemplo, ele nos mostrou o que de fato era caridade. Quais as experiências de benevolência de maneira indiscriminada, seja rico, seja pobre, seja homem, seja mulher, seja abastado, seja limitado. Jesus também nos mostrou indulgência para com as imperfeições alheias. Porque ele sabia que nós ainda éramos muito ignorantes. Ele sabia que a gente não podia dar mais. E ele compreendeu tanto isso que ele se fez carne para estar próximo de nós e ser um exemplo vivo. Porque ele sabia que a gente ia ter dificuldade para compreender. E o perdão das ofensas. Naquela passagem, que é uma das mais fortes da sua vivência aqui na Terra, quando em sacrifício, ele se dirige ao Pai e pede que nos perdoe, porque não sabíamos o que estávamos fazendo. E é nessas experiências de caridade que a gente sente o Evangelho vivo, nos convocando nas experiências diárias. Porque é muito difícil sermos indulgentes com as imperfeições alheias. É muito difícil lidar com a intolerância, com a ingratidão, com a não reciprocidade de um amor cuidadoso. É muito difícil. É muito difícil perdoar uma traição. É muito difícil perdoar uma inimizade. É muito difícil. Por isso, essa é a verdadeira expressão do amor.
Um exercício de caridade que está para além de uma dimensão material, está para o convite, ou melhor, uma convocação a utilizarmos essa caridade nas nossas relações. Quando, de fato, utilizarmos essas expressões trabalhadas na verdadeira caridade, nos exercícios desafiadores dos conflitos entre nós, dentro de casa, nas experiências do trabalho, nas experiências conosco mesmo, que às vezes a gente se atrapalha muito no nosso processo evolutivo, porque a gente não se perdoa, a gente fica se macerando no sentimento de culpa cruel. Então, essas experiências são experiências amorosas. Por isso que caridade e amor, de fato, são indissociáveis. E como a espiritualidade bem coloca, e Kardec assim assevera, elas precisam estar também conectadas com a lei de justiça. E a partir dessa compreensão, nos comentários dessa questão 886, tem uma mensagem belíssima de São Vicente de Paulo, que eu queria ler para vocês um trechinho dela, quando ele diz: amai-vos uns aos outros, eis toda lei. Lei divina, mediante a qual Deus governa os mundos. Não esqueçais nunca que o Espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, na sua situação como encarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior, que o guia e aperfeiçoa, e um inferior, para o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso ao que vos vou-lo ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Uma observação interessante nessa exploração de São Vicente de Paulo é no sentido de nos fazer mostrar que estamos todos nós imersos numa lei de fraternidade. Porque, às vezes, de maneira muito acanhada e pouco aprofundada, nós colocamos-nos no lugar de ser melhores do que os outros porque o estamos ajudando. E na observação que qualquer ser, encarnado e desencarnado, sempre vai ter diante de si um ser superior que lhe orienta e lhe ajuda a lhe aperfeiçoar, e um ser inferior que cabe a nós, assim também, ajudar. Da mesma forma como nós somos ajudados pela espiritualidade superior, deveríamos ter o mesmo compromisso e dever de ajudar os que nos estão próximos. Sejam eles nas condições de filhos ou de um desconhecido que nos chega. Nessa responsabilidade de nos sentirmos gratos pelo muito que recebemos, e podemos ter certeza, gente, nós merecemos, nós recebemos muito mais do que merecemos. E nós doamos muito menos do que deveríamos. Porque se a gente for observar, nessa lei não existe superior nem inferior. Porque na escala evolutiva, se a gente for botar quem é inferior, quem é superior, a gente chegaria aonde? Em Deus. Aí Deus não faz questão de ser superior. Deus faz questão que nós sejamos fraternos. Então ninguém deveria se colocar no lugar de se achar melhor do que ninguém. Porque todos nós estamos tecidos e emaranhados numa lei de solidariedade universal. E aí, nessa perspectiva, nós também fomos à questão 937 do Livro dos Espíritos, em que Kardec também nos faz refletir uma dimensão muito importante. Porque, às vezes, a gente começa nos estágios iniciais do exercício do amor, né? Aí a gente tenta amar, a gente faz todo o esforço do mundo, até que a gente faz uma escolha aparentemente consciente de que essa vai ser a nossa opção de vida, mas aí basta vir a primeira ingratidão, basta nos assaltar a primeira traição, que a gente começa a dizer, mas será que vale a pena? Aí eu me abro, aí quero ajudar e venho, e o outro me complica. Será que de fato vale a pena abraçar a proposta do bem,
nos esforçarmos para o trabalho, onde o exercício da bondade possa ser, a pouco e pouco, lapidada em nossas vidas. E, comumente, a gente entra nesse jogo. Parece que quando eu me decido me tornar uma pessoa melhor, vem os encalços da vida para me levar a esse tipo de dedução de que não vale a pena escolher o bem, de que não vale a pena ser bom, que não vale a pena escolher o amor. E aí, nessa compreensão, talvez percebendo a nossa imaturidade emocional, que Kardec faz essa pergunta. Para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? E a espiritualidade responde: são. Porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que a vós. A ingratidão é filha do egoísmo e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio foi. Lembrai-vos de todos que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado. Seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra. E não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levado em conta, e o que vos forem ingratos serão tantos mais punidos, quanto maior lhes seja sido a ingratidão. Primeiro que eu não quero alimentar ninguém aqui aquele sentimento de vingança sutil, né? Porque às vezes a gente pega a lei de ação e reação e diz, tá certo, eu não vou fazer nada não, mas se prepare que você vai ser atingido pela lei. Não é nessa perspectiva. A perspectiva da compreensão aqui é que nós devemos, pura e simplesmente, estar satisfeito com o bem que nós nos comprometemos. Independente de como o beneficiário aceitará ou não aceitará, rejeitará ou não rejeitará o bem que tenhamos praticado. Esse é que deve ser o foco das nossas ações. Quando a gente decide amar, e essa escolha é uma escolha consciente, o meu contrato é com o bem. É com Jesus. Não é com fulano, com beltrano, com cicrano. Não é. E quando a gente alinha essa decisão de maneira profunda e consciente, a gente deixa de reclamar. A gente deixa de criar aqueles mecanismos de fuga, de se fechar para o outro, de se fechar para o bem, de se fechar para o que é positivo. No exercício consciente, frente a essa escolha de amar, nós precisamos nos responsabilizar, entendendo que o nosso compromisso maior é com Deus. Porque se nós focarmos que a finalidade da minha encarnação é ser copartícipe nessa criação, o meu contrato, quem é o meu empregador, é Deus e Jesus. É a Ele que eu devo prestar contas. E aí, nessa compreensão, nós vimos uma entrevista de Divaldo, uma fala que eu achei muito simbólica com relação ao tema dessa noite, quando o Divaldo nos convida a refletir que vale a pena amar. Quando ele nos diz, gostaria de dizer que vale a pena amar. Se você não é amado, não é importante. Importante é quando ama. Não se preocupe com os inimigos, todos nós temos inimigos, mas isso é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Mas, quando você não gosta de alguém, o problema é seu. Então, ame. Seja qual for a circunstância, o amor é o sublime elixir da plenitude para quem o esparge e para quem é dirigido. Não dá para justificar, é porque eu já sofri tanto me expondo.
porque é o meu inimigo. Nós devemos tomar a responsabilidade para com a nossa vida, porque é ela que a gente vai prestar conta. Não é da vida do outro. Não dá para, quando a gente chegar lá para prestar conta dessa nossa existência, a gente chegar e dizer, mas foi porque fulaninho... Sim, mas você fez o quê? Vai ser mais ou menos esse o inquérito. Sim, mas você fez o quê? Mas é porque naquela experiência foi difícil, porque cicraninho... Mas como foi que você se posicionou? Porque é a escolha do que a gente faz, com que a vida nos apresenta, que vai determinar. Agora mesmo, agora há pouco, no grupo de estudos, eu estava comentando com os colegas um caso que eu assisti agora à tarde, no programa de Luciano Huck, de uma experiência de uma menina que teve relações complicadas, numa vivência de muita vulnerabilidade social e emocional também. Ela foi filha dentre os 7 filhos, né, de um casal que residia num assentamento, na beira de uma estrada, em condições muito precárias. A mãe envolvida, né, com alcoolismo, tinha muitos conflitos familiares, e a mãe fugiu, com ela muito pequena e com o filho menor. Fugiu com a roupa do corpo, sem levar absolutamente nada, e de carona em carona foi chegar na rodoviária e viveu durante alguns anos nessa rodoviária. Nessas condições de vulnerabilidade. E, aparentemente, a gente pode olhar para uma história dessa difícil e dizer, não tem saída para essa pessoa. Não tem saída. Mas a gente não pode esquecer que a misericórdia de Deus é infinita. E, às vezes, quando a negligência é no lar, Deus nos ampara de outras formas. E a forma que Deus amparou aquela menina foi o vigilante da rodoviária, que se sentiu tocado com aquela situação e acabou adotando-a. E uma das coisas mais fortes foi justamente a fala dela, porque ela passou a refletir que, mesmo com as adversidades da vida, ela escolheu ser feliz. E se nomeia dessa forma. E construiu uma identidade a partir disso, porque diz que as pessoas no trabalho dela reconhecem dessa forma. E aí eu vou fazer uma ressalva que eu fiz, é óbvio que não vai dar para problematizar tanto quanto a gente problematizou no grupo de estudo, mas não é que isso a gente vá justificar negligência, a gente enquanto coletividade. Porque se pais são negligentes, o coletivo precisa ser forte na assistência e no acolhimento. E é nessa perspectiva que Deus nos faz instrumentos de suas ações. Quando aquele está em condições limitadas, quando aquele pai e mãe está meio atrapalhado, é os braços do coletivo que precisam parar. Seja ele na feitura de um familiar mais próximo, seja ele na feitura de uma pessoa mais próxima que nos chega, seja ele na feitura de um Estado, seja ele qualquer que seja essa feitura. E nisso é onde está o nosso compromisso enquanto coletividade. Mas a reflexão que nos cabe também nesse caso é que, mesmo diante das adversidades, a gente pode olhar para a nossa vida, essa moça poderia olhar para a sua vida com a lente da vitimização e paralisar a sua existência nisso. Mas ela disse que com 13 anos assumiu a responsabilidade de fazer uma escolha diferente. Com 13 anos. Hoje é professora. Olha que escolha simbólica. E mãe de 2 filhos. É nessa compreensão que nós precisamos nutrir a nossa existência. Porque há diversidades, me diga quem não tem. Se numa experiência há diversidade material, e isso nos faz sofrer muito, outras experiências são de adversidade, de conflitos emocionais, que também nos faz sofrer profundamente. Por isso que a mensagem de Joana é: vamos ao encontro das misérias ocultas. Porque são elas de diversas ordens. Então, na compreensão que o sofrimento abraça a todos nós, indiscriminadamente. Mas precisamos fazer com que a lente que a gente vai enxergar essa vida seja uma lente de transformação, de escolhas, de otimismo, de bom ânimo. E por isso que a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus
são esses sustentáculos para que a gente possa olhar a nossa vida numa dimensão um pouco mais amadurecida, numa dimensão muito mais consoladora, mas, acima de tudo, numa dimensão corajosa. Precisamos ter coragem para enfrentar as nossas adversidades. Precisamos ter coragem para decidir amar, porque é difícil. Lidar com ingratidão, muito difícil. Lidar com intolerância, muito difícil. Mas quando a gente escolhe que é o amar, qualquer provocação, adversidade ou dificuldade vai ser acolhido como um aprendizado. E é nessa perspectiva que Joana nos coloca que é só o amor capaz de nos libertar. Não adianta eu decorar o Evangelho de Jesus, seguir quais tais rituais, abraçar tais ou tais compromissos e não assumir o amor como uma decisão para a minha libertação. E por isso que Joana coloca que quando nós nos equivocamos nessa escolha, nós adoecemos. E ela nos diz: na raiz de muitos distúrbios pode ser apontada a ausência do amor que não se recebeu, produzindo uma terra psicológica árida que abriu espaço para o surgimento das ervas daninhas que são os conflitos. Então, se esse nosso campo psicológico está árido, fermentemos, fertilizemos, para darmos a oportunidade de, naquelas pessoas que nos circundam, a gente possa dar uma resposta diferente. Como essa mãe pôde dar aos seus filhos. Ela foi semeada em terra árida, mas decidiu-se por fertilizar-se e hoje dá a oportunidade de estabelecer uma relação diferente com seus filhos. Porque decidiu amar e não se vitimizar. E Joana ainda nos diz, nos trazendo a proposta de Jesus, para que a gente possa amadurecer essa nossa compreensão sobre a escolha por amar. Quando ela coloca: a síntese proposta por Jesus em torno do amor é das mais belas psicoterapias que se conhece. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Nessa dimensão, muitas das vezes, nós precisamos inicialmente inverter um pouco essa ordem. A gente precisa cuidar de si, porque às vezes quando a gente não cuida de si, a gente meio que ama o outro atrapalhado, gente. Quando a gente não cuida de si, na dimensão de conhecer as nossas limitações, as nossas viciações e as nossas encrencas, a gente ama de maneira possessiva, a gente ama de maneira agressiva. Então, às vezes, a gente precisa primeiro nutrir um pouco esse amor por si mesmo, esse autocuidado, para que na expressão do amor para com o outro, a gente consiga amar o outro de maneira mais amadurecida. E aí a gente vai cobrar menos, aí a gente vai tolerar mais, a gente vai entender que o outro também tem limitações como nós também temos. Porque quando a gente começa a se perdoar, porque todos nós temos as nossas encrencas, a gente também começa a alargar a compreensão de que o outro também tem direito de errar. De que o outro também é atrapalhado como nós somos. E nessa perspectiva a gente vai amadurecendo a tolerância para consigo, o auto-perdão, a tolerância para com o outro, o halo-perdão. E é nessa forma que a gente vai encontrando, nesse halo-amor, uma conexão muito mais intensa com o amor a Deus. E é nessa perspectiva que Joana nos convida a amar para termos saúde. Ela diz que quando nós estamos vibrando na energia do amor, nós aumentamos a nossa imunidade. Isso nos dá saúde. E, além disso, quando nós vibramos a nossa amorosidade em direção ao outro, ele também é atingido. E é dessa forma que, cuidando de si e cuidando do outro, a gente cuida do mundo. E aí eu queria trazer uma observação que eu acho muito importante, quando Joana trabalha essa dimensão do amor-perdão, quando ela nos convida a que, nos exercícios mais difíceis, também estávamos discutindo isso no grupo de estudo, é muito difícil sair do amor ao inimigo para um amor incondicional. É muito difícil, não. É impossível
fazer isso com a rapidez que a nossa ignorância quer. Às vezes nós amamos nesse exercício singular de, às vezes, simplesmente não desejar o mal que nos foi direcionado. Isso já é exercício de amor. E é esse o convite que Joana nos faz. Compreendendo as limitações do outro, perdoar, porque o outro é tão encrencado como nós somos. E ela nos diz: não revidar o mal pelo mal é forma de amar, concedendo o direito ao ser enfermo àquele que se transforma em agressor. Amor-perdão é, antes de tudo, um ato de gentileza que a pessoa se dispensa. Quando a gente perdoa, a gente simplesmente não abençoa e liberta o outro, a gente se liberta. Antes de tudo, desses emaranhados emocionais que às vezes a gente leva de uma encarnação para outra, e para outra, e para outra. Estava ontem assistindo um exemplo que o Haroldo Dutra trouxe, de um caso de um rapaz que teve câncer de pele, e fez o tratamento, descobriu o câncer de pele, fez o tratamento, se recuperou, estava na fase inicial, e depois de um tempo o câncer voltou. E aí, quando o câncer voltou, ele diz: opa, tem alguma coisa comigo que eu preciso resolver comigo mesmo, porque, comumente, as nossas doenças estão muito relacionadas aos nossos conflitos, sejam emocionais, sejam psicológicos, sejam conflitos expiatórios. E aí ele foi para um terapeuta que trabalhou terapia de vidas passadas e conseguiu chegar numa regressão em que ele era um capitão da Marinha Britânica e nessa experiência, nessa existência, conheceu um rapaz muito jovem que se afeiçoou de pronto e se colocou, nessa disposição de ensinar o que ele sabia, de trazer para um dos recrutas do seu trabalho. E depois de um tempo, houve um motim no navio e ele foi assassinado por esse jovem, a qual ele tinha devotado amorosidade e cuidados. E ele disse que aquilo foi uma experiência de tanta surpresa que ele chegou lá no mundo espiritual sem entender o que havia acontecido. E depois, com a explicação, nessa experiência já na erraticidade, ele descobriu que aquele jovem tinha sido fruto de uma relação que ele teve com uma prostituta na época. E aquele filho sabia que aquele cara era pai dele, mas ele não sabia, porque ele rejeitou. Quando ele soube da gravidez, ele não assumiu e rejeitou o filho. Então, ele nunca chegou a ver que aquele rapaz era o filho dele, mas o filho sabia que ele era o pai. E durante muitos anos da sua vida foi nutrido por experiências de ódio e de vingança que a mãe fazia com ele. Então, ele meio que nessa relação com o pai era um amor e um ódio mascarado, porque o pai o devotou a atenção, mas, em compensação, ele tinha um histórico de alimentação com relação à vingança muito forte. E o câncer foi justamente onde ele tinha recebido a apunhalada, o câncer de pele que ele teve. E diz que quando esse cara voltou da regressão, chorou muito, compulsivamente. E tomou para si que ele precisava perdoar o seu filho para poder ter saúde. Então, são essas experiências amorosas que nos libertam. E não pode ser um perdão superficial, o fortuito, precisa ser um perdão profundo. Porque toda experiência de cuidado representa início de saúde integral para as nossas vidas. E por isso que eu queria terminar lendo uma música linda de Lenine, cujo nome é Amor é para quem ama. Ele trabalhou uma citação de Guimarães Rosa, quando ele diz: qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um montão de claridade, contribuição para a cura dos problemas da cidade. Qualquer amor que vem desse vagabundo e bobo coração atrapalhado, procurando o endereço de outro coração fechado. Amor é para quem ama, amor matéria-prima, a chama, o sumo, a soma, o tema. Amor é para quem vive, amor que não prescreve, eterno, terno, pleno, insano. Luz do sol na noite escura.
qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Que amemos mais, que amemos intensamente, e que no final dessa existência possamos dizer a todos nós que viver, amar, valeu.